Imagine que você está nas últimas 2 horas na Terra. Qual é a única sabedoria ou mensagem que você compartilharia com seus entes queridos? Esse era exatamente o cenário em que Jesus se encontrava quando proferiu suas palavras de despedida aos seus companheiros mais próximos, os discípulos. Jesus traçou um roteiro para navegar nos tempos incertos que virão. Hoje, suas palavras ainda são relevantes e precisamos delas para sobreviver nestes últimos dias. Nesse vídeo, falarei sobre algumas coisas mais importantes que Jesus disse que todos os verdadeiros cristãos deveriam saber e guardar. Esses ensinamentos são especialmente importantes nos tempos em que vivemos agora. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus compartilha algumas palavras de conforto com os seus discípulos. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao falar com seus seguidores, Jesus sabia que seria condenado à morte no dia seguinte e crucificado como um criminoso. Essas palavras mostram claramente que ele sabia que tinha vindo do céu e para lá estava voltando. Ele também sabia que sua morte não foi a derrota que parecia ser. Em vez disso, foi o ponto de partida para sua vitória sobre o mundo das trevas e do mal. Podemos ver como Jesus está nos dizendo claramente que a vida de um verdadeiro cristão não se trata de conforto, prazer ou sucesso neste mundo. Jesus Cristo nunca prometeu aos seus seguidores uma vida fácil. Ele os advertiu que poderiam enfrentar perseguição e até mesmo a morte por segui-lo. Essa é uma mensagem crucial para nós como verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos precisam ter confiança ao confrontar verdades como esta. A mensagem é clara. Nesse mundo você enfrentará dificuldades. É interessante notar que Jesus não disse que você poderia enfrentar problemas espirituais. Em vez disso, ele foi direto ao dizer que neste mundo os problemas são inevitáveis. Essa é uma verdade que muitos cristãos não querem reconhecer. No entanto, o fato de negar não torna isso menos verdadeiro. Muitos de nós assumimos erroneamente que o cristianismo promete uma vida de conforto e riqueza. Embora haja alguma verdade nisso, devemos também reconhecer que a Bíblia nos diz que a vida de um cristão envolve carregar a sua cruz. Somos chamados a carregar nossa cruz, meu amigo e minha amiga. Isso significa fazer sacrifícios diariamente. Assim como Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Embora o Evangelho traga bênçãos, ele também traz consigo perseguições e fardos. Apesar do que alguns pregam hoje, qualquer evangelho que negue que os cristãos enfrentarão perseguição por causa da sua fé é questionável. É por isso que Jesus disse claramente aos discípulos que nesse mundo eles passariam por aflições. Ao observar isso, você deve estar se perguntando quais são as aflições e problemas que passaríamos. Vou compartilhar 2 problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias. Vamos examiná-los um por um. Primeiro, vamos falar sobre a perseguição. Muitos cristãos hoje evitam a palavra perseguição. No entanto, Jesus nunca prometeu o fim da perseguição para aqueles que creem nele. Não se trata apenas de sofrimento devido a más políticas governamentais ou desastres. A perseguição para um cristão é o sofrimento que experimentamos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É perseguição quando lhe são negadas coisas que você deveria desfrutar por direito, porque declara abertamente que segue Jesus. Em alguns países hoje, a perseguição aos cristãos tornou-se comum. Depois de reconhecer abertamente a sua fé em Jesus Cristo, você poderá enfrentar zombarias, ameaças de morte ou até mesmo ser renegado. Esses são alguns dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou. Nos últimos anos, as estatísticas mostram que mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos enfrenta alguma forma de perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso não deveria nos surpreender, como Jesus já nos alertou. Vejamos Mateus capítulo 24, versículos 9 ao 11. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Meu amigo e minha amiga, por que você acha que existe a perseguição? Por que o mundo ou o diabo não permitem que cada um de nós pratique a nossa fé e siga Jesus em paz? Bem, os cristãos são perseguidos pois os inimigos da fé tentam fazê-los desistir da fé em Jesus. Alguns até são mortos por causa da sua fé. A perseguição é um dos problemas sobre os quais Jesus nos alertou nos últimos dias, e precisamos ter muito cuidado sobre como reagimos a ela. Os jovens cristãos muitas vezes não compreendem o que significa permanecer firme na sua fé, especialmente face à intensa perseguição. Você ainda manteria sua fé se perdesse um ente querido devido à violência religiosa? Você ainda confiaria em Deus se enfrentasse algum dano físico por causa da sua fé? E você ainda amaria o Senhor Jesus se sua vida fosse exigida em troca da sua fé? A perseguição é uma ameaça real, e Jesus nos alertou claramente sobre isso. Muitos dos apóstolos enfrentaram perseguição por causa da fé. Eles poderiam ter desistido, mas escolheram permanecer firmes. Jesus já havia preparado seus corações para a perseguição que enfrentariam. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 35 ao 38. Mulheres receberam pela ressurreição aos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Eu me pergunto todos os dias, quanta perseguição consigo suportar por causa da minha fé? Esta questão requer uma contemplação profunda e séria. Algumas pessoas enfrentaram oposição por causa da sua fé em Jesus e juraram nunca mais defender a Deus. Outros foram intimidados por causa da sua fé e desde então se retiraram, nunca declarando publicamente a sua posição ao lado da fé. Mas Hebreus 11 nos conta como as pessoas que hoje chamamos de heróis da fé foram perseguidas. Muitos de nós talvez não enfrentemos tudo o que está listado nesses versículos, mas todos seremos provados por diversas tentações. A grande pergunta permanece: quanto conseguiremos suportar ou até onde estamos dispostos a ir por Jesus? A perseguição varia de lugar para lugar, de tempos em tempos e de pessoa para pessoa. Às vezes, ela levará ao sofrimento físico, outras vezes significará enfrentar antipatia e discriminação. Todos os verdadeiros cristãos passarão por isso em algum momento de suas vidas. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso nos leva ao segundo problema sobre o qual a Bíblia nos alerta. Vamos falar sobre os momentos difíceis. A Bíblia nos alerta sobre os tempos difíceis que os verdadeiros cristãos enfrentarão nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, descreve o que marcará esses tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uma questão instigante que pode surgir é: como os tempos difíceis representam um desafio para o verdadeiro cristão? Veja bem, se a Bíblia dá uma advertência sobre algo, significa que ela traz consigo seu próprio conjunto de problemas. Jesus alerta os discípulos sobre os tempos difíceis que ocorrerão nos últimos dias em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas pessoas enfrentam isso hoje, mesmo que muitas vezes de maneira sutil. Hoje, aqueles que você espera que estejam ao seu lado para defender a fé são os primeiros a apontar o dedo para você ou a te abandonar. O amor dessas pessoas, por Deus, esfriou. Às vezes, são pastores que você tem autoestima e espera que sejam como Noé, pregando a justiça e enfrentando o mal, mas eles não estão fazendo isso. Eles esfriaram
e agora priorizam o amor próprio em detrimento do amor a Deus e não estão mais do seu lado na fé. É por isso que entre aqueles que lideraram a crucificação de Jesus estavam os principais sacerdotes fariseus. Eles negligenciaram seu amor a Deus e deram mais importância às coisas deste mundo. Por que isso é um problema para os verdadeiros cristãos? A dor e traição desses supostos amigos cristãos podem ser ainda mais dolorosas do que a traição de alguém que não crê. É por isso que Jesus nos alertou para ficarmos longe desse tipo de pessoa, que ficará totalmente evidente durante os tempos perigosos. Nem todos os que afirmam seguir Jesus como seu Senhor se entregaram verdadeiramente à sua autoridade. Nos últimos dias, a sua verdadeira natureza será plenamente revelada pelos frutos das suas ações. É por isso que muitas pessoas hoje se distanciam de mensagens que enfatizam o sacrifício, a idolatria, a entrega e a cruz, enquanto abraçam mensagens que focam no conforto, no eu e no prazer. Embora essas mensagens venham do púlpito, elas não são de Deus. A postura da Bíblia é clara. Ela sempre enfatiza o caminho da cruz, que sempre fala de entrega e sacrifício. Lembre-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A atitude correta em relação a nós mesmos e a Deus precisa ser renovada todas as manhãs. Se tentarmos fazer isso uma vez e depois esquecermos, nos perderemos. A verdade é que devemos morrer e dar total lealdade a Jesus. Isso não promove autoestima e pensamentos positivos sobre nós mesmos. Pelo contrário, devemos valorizar a Deus e não a nós mesmos, e pensar muito nele e não em nós mesmos. Isso é muito diferente do que ouvimos da psicologia moderna e do púlpito de algumas igrejas. Meu amigo e minha amiga, como seguidores de Jesus Cristo, devemos ser fiéis e pregar a mesma verdade que ele pregou. Não devemos tentar substituir a cruz por nada. Concluindo, Jesus fala aos seus discípulos e a todos nós, nos encorajando a sermos fiéis e confiantes e destemidos, porque duas coisas são certas. Podemos ter paz no meio dos problemas, e a vitória final pertence a Deus e àqueles que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Os problemas que os verdadeiros cristãos enfrentam no mundo darão lugar à glória eterna, assim como a perseguição é o solo que nutre o cristianismo profundo e rico. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Assim como Jesus incentivou seus discípulos, compartilhei essas mensagens com você para que em Cristo Jesus você encontre paz, mesmo em meio à tempestade, e esperança nos momentos mais difíceis. Sei que virão perseguições e tempos difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora, mas o que é mais certo é a vitória que temos em Deus. Portanto, tem de bom ânimo, porque Jesus conquistou a vitória para nós. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.